afinidade, eu, Wesley, Thaís, e graças a Deus que a gente tem tido uma boa relação, né? E quando foi de 6 horas da noite, aí Thaís disse, olha, o pastor Márcio não veio, aí cada um, né, Deus sabe, a palavra do Senhor diz que Deus, ele sabe até quantas cerdas de cabelo tem em sua cabeça. Então Deus não cai quantas cerdas, quantos fios de cabelo, né? Então não cai uma folha sequer se o Senhor não permite, ele é consciente de tudo, né? Então eu quero deixar a minha contribuição com os amados irmãos, se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 2, viver essa passagem onde Thaís estava falando muito sobre amizade, sobre essa amizade recíproca, né? Essa amizade verdadeira, essa amizade sem barganha. E daí essa amizade ela só é possível se nós tivermos um contato. Porque lá em Romanos 12:15 que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E esse chorar e se alegrar, eu só posso chorar perto de João Carlos se eu for próximo dele. Se eu conhecer o cara, né? Então, eu louvo a Deus porque realmente hoje é um privilégio nós estar perto do casal, a gente é sempre bom, porque a palavra do Senhor diz, ó, com bom e suave que os irmãos, ele vive em união, né? Amém. E nós estamos vendo tanta separação e tanta coisa ruim, e o corpo de Jesus sendo separado, e hoje à noite está sendo uma celebração exatamente de ajuntamento, de união do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, né? O embalo santo, ó, fã de vocês, carteirinha. Tá? Então, capítulo 2 de Filipenses diz o seguinte: exortação ao amor fraternal e à humildade. Diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhas de afeto e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, com simplicidade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo, né? E não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um a qual o que é dos outros. Amém? O apóstolo Paulo ele fala aqui. Há autores que defendem que ele estava preso em Roma, outros, né? Enfim. Mas quando o certo é que ele estava preso e ele escreveu essa carta ao pessoal de Filipenses, provavelmente é um grupo de amigos, né? Pessoas que estavam ali defendendo a bandeira do Evangelho também. Eu vou ser bem breve, tá, mas não é uma pregação. Porque a irmã Thaís, ela disse é um beijinho na flor. Então, exatamente o apóstolo Paulo, ele vai chamar a atenção para aqueles jovens, né? Exatamente da questão da reciprocidade, da amizade verdadeira, do mesmo sentimento, do mesmo pensar de Cristo, né? Porque se eu defendo o amor, se eu defendo a graça, se eu defendo a misericórdia, se eu não vivo isso, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, só o versículo para nós encerrarmos. Ele só diz o seguinte: nada façais por partidarismo, né, ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior uns aos outros. Por que eu vou considerar o irmão Tardelli superior a mim? É porque eu sou inferior ao cara? É porque eu sou... Não, por amor, por humildade. O que a gente vê cada turma hoje, dentro da gente, pessoas orgulhosas, né? E o que na verdade o conceito do que é união, do que é isso aqui, é exatamente a questão da humildade, do amor. E esse amor ele só vem através de Jesus, né? A amizade verdadeira ela não é uma amizade, viu, Tardelli, de barganha, aquela questão de causa e efeito. Eu vou fazer porque eu sei que Tardelli tem algo para me dar, né? E aí, inclusive, quando o apóstolo Paulo ele exorta exatamente para uma amizade verdadeira. E aí a gente traz para a nossa relação de Thaís, Wesley e companhia, que eu percebi umas das características, porque é muito fácil a gente falar de crente, viu? Muito fácil. Não, mas de falar os defeitos, mas falar as virtudes é muito complicado. Mas eu
tem muitas virtudes no casal, vou proferir diretamente a você, Thaís, porque uma verdadeira amizade, ela é sem interesses, claro, sem fins para sua intrapessoal, mas é uma coisa espontânea, uma coisa natural. Isso você tem demonstrado, a gente percebe isso. Quando você está na amizade, você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa que se empenha na amizade, né? Isso é muito maravilhoso. E eu só tenho que louvar Jesus pela sua vida, pela sinceridade, porque hoje a gente vive uma crise tão grande de falsidade dentro da igreja, né? E exatamente, a sinceridade dela é uma das virtudes dela, né? Amém. A sinceridade, amém? Eu gostaria que os amados ficassem de pé, todos vocês. A galera aí do Embalo Santo aí viesse aqui pra gente dar as mãos, pra gente orar, amém? Pelo casal. Santo Embalo. Sim, é o que eu enxerguei, né? Um santo embalo, viu, gente? Depois, vá ver o jantar depois o santo embalo. Vamos fazer o santo embalo, porque aí depois, quando a galera gastar aquelas calorias lá dos salgadinhos com refrigerante, aí vem o santo embalo. Aí o santo embalo baixou as calorias e veio o jantar, aquele estrogonofe de show. Amém? Vamos dar. Eu gosto de chamar aqui o presbítero Wesley, o levita, em nome de Jesus. Amém? E viu, gente, para quem não sabia, o nome o apelido dele agora, carinhoso de cozinha, chama-se Wesley Guedes. Um homem que sabe fatiar a linguiça para botar no cuscuz. Abraça sua esposa em nome de Jesus, meu irmão, vai lá. Então, meus amados irmãos, eu gostaria que você orasse, porque a anfitriã hoje é Thaís, né? E aí, a palavra do Senhor diz: quando você casa, viu? Assim, você não é mais duas pessoas, você é uma só carne. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que todos que estão aqui, a irmã Ana, antes de eu falar, a irmã Ana também quer falar, irmã Ana. Amém? Amém, amado. Gente, bem rapidinho, só para agradecer, né, pela vida da amada na minha vida, assim como ela também agradeceu pela vida de mim e do meu esposo, né? Porque, assim, eu não conhecia a Thaís, tive mais a proximidade com ela no tempo do congresso. Então, a vida deles dois, porque são umas bênçãos, são uma bênção na minha vida, na vida do meu esposo também. E assim, eu conheci a história deles, assim, por outras bocas, por outras pessoas. E glória a Deus pelo relacionamento deles, pelo casamento deles. Porque quando chegaram até mim para falar sobre Thaís, é como ela estava até dizendo, assim, que julgavam muita gente e da mesma forma chegaram até mim para falar dela. E assim, quando chegaram até mim, não chegaram para falar de bem dela. Então, eu tipo da coisa, achei muito interessante quando ela disse assim: só tá aqui quem realmente me ama. E realmente, gente, porque até quando ela foi, um tempo quando eles casaram, chegou uma certa pessoa até mim e disse assim: bicho, esse casamento não vai durar muito tempo não. Porque tanto o Wesley tem a cabeça quente, quanto a Thaís tem a cabeça quente. Eu não conhecia eles, né, no tempo, nunca nem imaginava, só conhecia de vista. Mas glória a Deus, amada, pela sua vida, viu? Glória a Deus, a minha casa está aberta sempre para vocês dois. A redinha, meu irmão, está lá. Uma bênção, mistério é grande na rede com esse irmão. E glória a Deus, dou muita glória a Deus pela vida de vocês dois, que Deus continue sempre abençoando a vida de vocês, o relacionamento de vocês, que é como meu esposo acabou de falar. Depois que a gente se casa, é uma só carne. O que um sente, o outro sente também. Porque quando um está alegre, o outro tem que estar alegre também. Quando um chora, o outro tem que estar com uma mão segurando o outro. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês a cada dia mais. E quando quiser dar granja, viu, pai de Thaís? Estou aqui, viu, que eu adorei. Olha, esse negócio da crise do cuscuz eu também passei. Meu coração já estava amarelo, viu? Coisa grande. Hein? Oi? Nem me quer falar, ó, glória. É com muita vergonha que eu falo tudo.
Gente, é o seguinte, Thaís falando aquele negócio sobre o cuscuz e tal, e eu tenho uma revelação pra dar. E o negócio é sério, muito sério. Ela falando, e falando e chorando ao mesmo tempo, as lágrimas, e chorando, e na verdade ela mais chora do que fala. E eu acho super interessante. E ela falando Deus, mas eu não entendo porque eu só comi cuscuz e a gente passou uma barra muito difícil. Gente, ela passou uma barra difícil, foram quantos meses sem trabalhar? 9 meses, e aquela dificuldade, não viu comer. Gente, Thaís, você engordou? Depois que casou? Eu fico imaginando, se ela engordou passando essa dificuldade toda, quando ela chegar dentro de Deus, mas Deus, porque tu deixou passar aquele Thaís, se eu tivesse botado tudo na abundância logo no teu casamento, tu tinha explodido, Thaís. Você hoje não sabe, mas a revelação é essa, minha amada. Era necessário para que você tivesse hoje com o corpo abençoado, tá entendendo? Deus, bata a palma, gente, porque essa é a revelação do andamento falando. Se essa mulher tivesse sido abençoada com as dispensas cheias no início do seu casamento, tá uma baleia hoje, com o perdão da palavra. Falo isso porque tem intimidade contigo, amada. Amém. Glória a Deus. Agora, Luiz Amado.